A semana mais decisiva para o governo Donald Trump e talvez até mesmo para todo o nosso futuro e o futuro do capitalismo começa a ter os seus desdobramentos e os seus resultados. Porque essa semana começou o julgamento do Mark Zuckerberg e do Meta, que pode desmembrar a empresa por conta da formação de oligopólios. Só que saiu uma definição contra outra Big Tech, justamente a dona da nossa plataforma aqui. E ela foi punida nos Estados Unidos e um dia antes foi punida no Japão. Ou seja, as Big Techs que deram apoio a Donald Trump justamente para evitarem essas derrotas globais e também dentro dos Estados Unidos começam a ser derrotadas. E isso vai ter impactos para o governo Trump, porque o apoio delas foi decisivo para a vitória do americano. E elas podem retirar esse apoio porque a contrapartida não está vindo. Trump as traiu, ao que tudo indica, mas também para todo o capitalismo. Porque essas empresas elas estão na vanguarda do desenvolvimento de inteligência artificial. E a inteligência artificial é a era atual do capitalismo, não é mais dos aplicativos. E segundo o Fórum Econômico Mundial, 22% dos postos de trabalho serão dizimados até 2030 por conta da inteligência artificial. O futuro do capitalismo está sendo escrito agora e a possibilidade das Big Techs influenciarem as soberanias nacionais pode ser que fique no futuro ou seja deixada para futuramente. Primeiramente, coloque nos comentários o que você acha dessas decisões e dos impactos delas para as Big Techs. Trump as traiu. Elas vão ter poderes para influenciarem as políticas e as soberanias nacionais. Quero muito saber a sua opinião. Qual vai ser o futuro de Trump? Trump vai cair sem o apoio das Big Techs? Deixa o like se você concorda que Trump é um desastre e se inscreva no canal. Nós estamos, pessoal, diante de um momento muito decisivo para a nossa história. E eu falei isso para vocês lá atrás, durante a campanha de Donald Trump. Porque o futuro do capitalismo passa pela definição do que vai acontecer com as Big Techs, que são as empresas do Vale do Silício, as principais empresas de tecnologia, e aí o nome delas você bem sabe. E por que o futuro do capitalismo está em jogo? Porque essas empresas, elas apoiaram Donald Trump por conta de práticas e regulamentações impostas por Joe Biden e também por outros países do mundo que estavam impedindo o avanço delas. Que tipo de avanço? Compra de concorrentes, desenvolvimento de inteligência artificial com acesso irrestrito a dados e principalmente a comunicação. Então, o que o governo Joe Biden estava fazendo? Estava colocando limites. E essas empresas desgostosas com Joe Biden apoiaram Donald Trump numa expectativa de que Trump fosse liberar geral. E elas, com o apoio de Donald Trump, poderiam subjugar os demais países e os próprios Estados Unidos com as suas decisões locais. Ou seja, as Big Techs queriam crescer, e o próprio capitalismo, porque o capitalismo hoje está com as Big Techs, para poderem ter força suficiente através do governo americano para intimidar outros países, subjugando assim as soberanias nacionais. Musk tentou fazer isso aqui no Brasil. Musk quis que a empresa dele, a rede social dele, operasse sem qualquer tipo de regra aqui, e ele foi derrotado. E agora, pessoal, nós entramos numa semana que é a semana dos julgamentos. O Mark Zuckerberg está sendo julgado. Ele está sendo julgado por conta de todo o oligopólio da comunicação das redes sociais que a empresa dele, a Meta, tem. E o julgamento dele começou agora, mas uma outra gigante das Big Techs foi julgada e perdeu. Que é, justamente, a empresa aqui da nossa plataforma. Nós temos que tomar cuidado para falar disso, né? Porque houve essa derrota. E do que ela foi acusada? Ela foi acusada de agir ilegalmente para ter o monopólio de publicidade online. Inclusive, o nosso buscador, a empresa do nosso buscador, comprou uma outra empresa menor, parecido com o que o Zuckerberg fez com o Insta, para evitar a concorrência e aumentar o seu poder, criando uma dificuldade para novos entrantes entrarem nesse mercado. E a empresa está sendo acusada de cobrar mais e lucrar mais em cima desse monopólio. Já foi acusada. A justiça americana a condenou. E o que pode acontecer agora? Um desmembramento. A empresa do principal buscador pode acabar sendo obrigada a se desmembrar. O que significa isso? Vender. Vender o quê? O seu navegador. Como o Zuckerberg está sendo também possível de vender alguma de suas redes sociais. O Zap, o Insta e todas as redes sociais,
Todas as Big Techs estão acompanhando de perto esse julgamento. E um dia antes da derrota nos Estados Unidos, o dono da nossa plataforma foi derrotado também no Japão, por agir de modo ilegal no mercado de smartphones com relação às lojas de venda de aplicativos. Haveria um oligopólio, uma forçação de barra para que a produção de smartphone tivesse essa loja de apps dentro dos sistemas dos smartphones, não abrindo para a concorrência e impossibilitando que houvesse outros meios de aquisição de aplicativos. E aplicativos também é uma forma de você obter dados. A União Europeia também criticou, falou de uma prática semelhante, então punições no Japão, no resto da Ásia, na União Europeia, nos Estados Unidos estão nos radares de todas as Big Techs. E se isso não fosse o suficiente, o Elon Musk tende também a ser punido por conta de sua rede social lá na União Europeia. Por quê? Precisei cortar, mas voltei. E quais seriam essas penalidades ao Elon Musk? Pelo fato dele divulgar qualquer tipo de conteúdo ilícito na sua rede social. E a União Europeia também pode forçar o Musk a modificar certos sistemas da sua rede social, como por exemplo, identificador de usuários. Só que essa mudança, que parece algo muito simples, como por exemplo um número de registro ou a aplicação de um CPF para criar a sua página ou o seu perfil na rede social dele, incide num processo extremamente complexo e principalmente em mais necessidade de armazenagem. E o problema disso, pessoal, é que quanto mais barreiras você coloca para a obtenção de dados, quanto mais entraves você coloca para que uma rede social ou um aplicativo possa operar, mais difícil fica para a obtenção de dados e desenvolvimento da inteligência artificial. A inteligência artificial, para se desenvolver, ela não pode ter nenhum tipo de restrição. E aí que está a grande questão. Porque o futuro do mundo, e nós já estamos no futuro, então já é o presente, é a inteligência artificial. Da mesma forma que no passado nós tivemos a era do capitalismo industrial e os principais nomes e os principais bilionários ou homens mais ricos do mundo eram do capitalismo industrial. Depois do capitalismo industrial você teve o capitalismo dos softwares, a robótica, o capitalismo mais mecanizado e robotizado. E você teve também os principais homens mais ricos do mundo vindos desse capitalismo. Lá pelos anos 90, anos 2000, o capitalismo do software dos computadores. E o homem mais rico do mundo era o Bill Gates. Bill Gates é hoje o homem mais rico do mundo? Não, porque o capitalismo evoluiu para o capitalismo dos aplicativos. E hoje nós estamos no capitalismo das inteligências artificiais. O próprio Bill Gates falou. Médicos, professores serão substituídos, mas ele não falou substituídos, mas poderão ser substituídos pela inteligência artificial em áreas remotas, em locais que você não tem condições de levar médico ou você tem uma dificuldade de levar médicos para lá, como por exemplo algumas áreas remotas da Ásia e da África. E segundo o Fórum Econômico Mundial, 22% dos postos de trabalho serão dizimados até 2030. Claro que outros milhões vão surgir, mas 22% serão dizimados por conta de inteligência artificial. O capitalismo precisa desenvolver e as Big Techs querem se desenvolver justamente em cima da inteligência artificial. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk está desenvolvendo inteligência artificial para os seus carros embutida diretamente, para que ela possa auxiliar na hora do tráfego e principalmente para que possa dirigir o carro sozinho. Então não tem como nós escaparmos da inteligência artificial. O capitalismo, ele está com as inteligências artificiais e ele precisa delas para continuar a sua expansão. Mesmo que isso passe por cima das soberanias nacionais, e o capitalismo já faz isso e quer fazer com as Big Techs. Quer usar as Big Techs para solapar, nesse momento, como ele já fez com as indústrias, como ele já fez com o software, como ele já fez com robôs, agora ele está com as inteligências artificiais e com as Big Techs para solapar as soberanias nacionais e os próprios estados para continuar a sua expansão e também a sua concentração. As Big Techs apoiaram Trump para que ele pudesse avançar com esse movimento. E agora elas cobram uma contrapartida dele. Quais? Os apoios nas questões estratégicas, geopolíticas e principalmente nos julgamentos dos próprios Estados Unidos.
Da mesma forma que elas apoiaram Trump, elas podem retirar o apoio. E Wall Street também pode retirar o apoio. Porque o Wall Street hoje é o capitalismo plataformizado. É o capitalismo financeiro que está com as Big Techs, que é as Big Techs. E com todas as decisões que Trump tem tomado, de incertezas, de inseguranças, eu não sei se ele termina o mandato, se ele continuar dessa forma. Principalmente se ele perder o apoio das Big Techs. Vamos ver o que irá acontecer.